Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, que ótimo. Por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Você é aposentado? Está se aposentando? Está no processo de aposentadoria? Está com medo do que vai acontecer com a reforma? Pois é. É sempre uma interrogação, não é? Hoje nós vamos dirimir muitas dúvidas aqui com o nosso querido doutor Hamilton Rovani Neves. Aliás, ele já tem cadeira cativa aqui no nosso Visão Geral. Sempre esclarecendo, sempre trazendo soluções aqui para as pessoas que, por vezes, utilizam o WhatsApp para perguntar. Doutor Hamilton, tudo bem, né? Tudo bem, Alberto, e você? Como é que foi a passagem do ano, tudo certinho? Tranquilo, graças a Deus. Em tempo ainda, um feliz ano novo, viu? Para você também. Para todos nós, né? Para todos nós. Aliás, nós precisamos muito de sorte, né? Porque ninguém sabe exatamente como as coisas vão seguir, né? Esse ano promete muito, Sobretudo no assunto que você deu a introdução agora, né? Sobre a questão da aposentadoria. É um ano muito importante, muito interessante, muito estressante para todas as pessoas, né? Pois é, olha, o doutor Hamilton, ele é advogado trabalhista, previdenciário, e o Hamilton, você praticamente se especializou. Bom, você também é do sindicato das domésticas, não é isso? É advogado de lá. Mas você também tem um outro segmento que você se especializou muito, que é o aeroviário, não é isso? Perfeitamente, exatamente isso. Gozado, tem muita causa trabalhista no setor aeroviário? Tem bastante, sim. Sobretudo agora nos últimos tempos. As empresas têm demitido muitos funcionários, né? E por conta disso, das relações mesmo de trabalho, tem tido bastante demanda, sim, na área trabalhista, no que trata dos aeroviários. Quando a gente fala aeroviário, muitas vezes vem a ideia de que são os pilotos, né, os comissários, as comissárias, mas há uma série de outros segmentos, de outras profissões que são enquadradas aí, né? Na verdade, os pilotos, ou aqueles que trabalham em voo, pilotos, comissários, tá, não são aeroviários, são aeronautas, né? Aeronautas. Aeroviários são aqueles trabalhadores que trabalham em terra. Todos aqueles de aeroportos, mecânicos, atendentes, tal, esses são todos aeroviários. E os aeronautas são aqueles que voam. E eu que tinha que saber disso, porque eu sou piloto. E eu não sabia, então... É uma distinção. Aeronauta e aeroviário são coisas diferentes. São coisas distintas, bem distintas, inclusive. Ah, muito bem. Mas para os pilotos também você trabalha, normal? Sim, sem dúvida, a mesma coisa. Tanto aeroviários como aeronautas. Isso. Hamilton, as nossas empresas aéreas aqui, a ideia que a gente tem a princípio é de que elas seguem tudo certinho e tal, mas não é bem assim, não? Na verdade, não é bem assim, né? Elas podem seguir a legislação no que diz respeito à segurança, ao transporte de passageiro e tal. Mas na relação trabalhista, a gente sabe que sempre há falhas aqui e ali, né? Infelizmente há e muitas, viu? Então, mas interessante, né? Eu converso muito com o empresário, o meu contato diário é com o empresariado. E eu tenho ouvido muito deles que... Sobretudo no momento atual, é muito difícil você cumprir ao pé da letra mesmo tudo que diz a lei. Hoje, dá para se entender que as leis sufocam um pouco o empresariado? Olha, Alberto, é difícil dizer isso para você. Eu não entendo muito bem dessa forma, sabe? Eu acho assim, as leis estão aí para serem cumpridas. Não é só as leis trabalhistas, mas todas elas. Obviamente que uma brechinha aqui, outra brechinha ali, as empresas vão pegando e tal. Mas eu não sei se isso é interessante a empresa deixar de cumprir no dia a dia as normas trabalhistas, porque depois talvez um processo seja mais caro. Eu ouvi certa vez também de um empresário dizendo o seguinte: olha, eu não cumpro as leis trabalhistas porque depois dos meus funcionários 10% deles vão procurar direito na justiça trabalhista. Então eu ganho com isso, porque 90% não procura, né? Eu não sei se é por aí, mas eu ouvi diretamente de um empresário essa fala, né? Hamilton, e há casos em que, por exemplo, o funcionário, por exemplo, te procura e querendo mover uma ação contra a empresa, alguma coisa assim, e você analisa toda a documentação e fala para ele: olha, meu amigo, você recebeu aqui tudo que você tem direito, não temos nada que fazer. Existe muito isso? Existe sim, claro que existe, porque às vezes o empregado também não tem noção daquilo que ele tem ou não direito, né? E nós advogados, nós estamos aqui para isso também, para analisar, verificar e orientar o cliente, né?
E existem casos, sim, de a gente ver que realmente não tem mais o que ser pedido no processo dele, porque tudo foi pago, né? E tem empresas que pagam corretamente, viu, Alberto? Dizer que não tem também, claro, é uma mentira, né? Com toda certeza. Inclusive, é muito interessante isso que você falou, até porque, por vezes eu conversava com alguns promotores e eu perguntava a eles o seguinte, no coloquial, assim, quando vocês percebem que o réu é inocente, ainda assim vocês têm que ficar fazendo o papel da acusação? E vários me disseram o seguinte, já cheguei a pedir absolvição do réu em pleno júri. Quando se convence da inocência do réu. Da inocência, perfeitamente, exatamente isso. Por isso que o direito é interessante. O direito é interessante por isso. Se você analisa o direito realmente com sobriedade, com tranquilidade, com serenidade, com imparcialidade, você vai chegar nesse denominador que esse promotor falou para você. Direito é direito. Né? Direito é direito. O que não está direito, não está direito. Logicamente, obviamente. Muito bem. Doutor Hamilton, vamos lá. Eu estou meio tecnológico aqui, né? Você está percebendo que agora eu tô... Hoje eu prometi, vou mostrar para vocês, porque eu só estava mostrando aqui a Rede Família. Aliás, vou mostrar já, se me permita, Hamilton. Eu estava mostrando aqui a Rede Família para vocês só no iPhone. Mas agora eu vou mostrar aqui, torcendo para dar certo, no sistema Android, que eu ainda não estou muito atualizado, não. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Aperta aqui, como falaram, dá um toque aqui, entra, olha que coisa mais fácil, que coisa mais fácil. Tá aqui, ó. Ó. Ó, que legal, tá vendo? Então aí, ó. Isso aí, vocês não estão, o som não dá para ouvir, né? Mas tá aqui, é o seguinte, tá baixinho aqui. Então, você que tem o sistema Android, baixe também o aplicativo da Rede Família, tanto para Android quanto para o sistema iOS, que é o do iPhone. Você baixa e acompanha em tempo real toda a programação da Rede Família. É muito legal, é muito legal. Eu tenho a Rede Família a qualquer momento, em qualquer lugar. Como o Hamilton, por exemplo, tem lá no escritório dele, a qualquer momento e em qualquer lugar também, a Rede Família. Hamilton, o que mudou já? Falava-se tanto, ó, as coisas vão mudar. Tá mudando, já mudou alguma coisa? Em relação ao INSS? Ao INSS? Não mudou nada, ainda não. Inclusive, se você me permite, no último vez que nós estivemos aqui, nós recebemos várias perguntas das pessoas, uma questão muito interessante. De que assim, as pessoas perguntam assim, olha, eu trabalhei, mas eu nunca recolhi, porque meu patrão não registrou minha carteira, essas coisas todas, né? Perguntando se existe alguma possibilidade de rever isso aí. Sim, existe. Eu queria dizer isso para as pessoas, aproveitar aqui o seu programa para responder, inclusive as perguntas enviadas depois da última vez que estivemos aqui. Então, assim, se você trabalhou e tem uma prova do exercício da atividade em algum período e não teve registro em carteira, esse período pode ser requisitado em juízo para que conste no INSS como efetivo período trabalhado. Então, isso é uma coisa muito importante que as pessoas têm que saber, não só trabalho urbano, ou seja, nas cidades, como também trabalho rural, tá? Então, as pessoas podem ficar atentas a isso, que elas podem recuperar esse tempo que não está na carteira de trabalho. Bom, por falar em carteira de trabalho, Hamilton, quem vai iniciar o processo de aposentadoria, ele vai começar, mas ele perdeu a carteira de trabalho, sumiu, extraviou, sumiu, desapareceu. Como é que ele faz? Pois é, a carteira de trabalho é um documento que ele é formal para o INSS. Entretanto, você tem um documento no INSS que chama CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e ali devem constar todas as contribuições previdenciárias daquele registro na sua carteira, ou seja, você tem um registro e as contribuições desse registro constam lá nesse CNIS. Tá. Então, se você observar no CNIS que consta isso, é só você fazer uma declaração no INSS que o CNIS está correto, pronto, você supriu essa... Mas para tirar o CNIS, ele não precisa da carteira? Não precisa da carteira. Basta não necessariamente, tem que ir lá com as identificações, a KRG, CPF, essas coisas todas, né? Agora, mas tem um detalhe. Eu estou ficando craque também, viu? Estamos correndo atrás, né? Se o CNIS vier de forma diferente daquilo que ele imagina, de repente uma empresa que ele trabalhou, ele não viu que está ali o recolhimento. Perfeito. Mas ele não tem a carteira para aprovar, então ele tem que procurar aquela empresa? Ah, sim, tem que procurar a empresa e ir lá pegar uma certidão, uma cópia do livro de registro de empregados, né? E uma certidão dizendo que trabalhou aquela época, aquele período naquela empresa. Pois é. Mas perder a carteira profissional é até uma falta de juízo, né, Milton?
Às vezes acontece das pessoas perderem acidentes, enchentes, serem roubadas, isso acontece, né? Mas perder no dia a dia, assim, eu acho um pouco difícil. Até porque ninguém rouba a carteira profissional também. Vai fazer o que com isso aí, né? Não tem absolutamente nada. E outro detalhe também, depois do processo já estar no INSS, ainda há necessidade de todos aqueles documentos que ele colocou de ter que guardar, preservar isso? Não, é bom preservar, obviamente, é bom preservar, guardar esses documentos, porque o INSS a qualquer momento, durante o processo de aposentadoria, pode te pedir esses documentos. Hamilton, bom, no programa que a gente fez, outro programa, havia muita gente preocupada dizendo aí sobre a idade da aposentadoria e tal, mas daquela última vez até agora continua tudo como dantes no quartel de Abrantes, não mudou nada? Continua tudo da mesma forma, até porque o Congresso ainda está em recesso, né? Vai voltar agora em março, e aí é que eles vão votar. Interessante a sua pergunta, porque assim, da última vez que nós passamos aqui, né? Você me perguntou, vai ser aprovado? Eu falei, olha, vai ser aprovado. Mas então, aí a gente começa já a ouvir coisas de lá para cá, né? Eu estava vendo essa semana um deputado dizendo o seguinte, olha, da maneira como veio para o Congresso, esta matéria não será aprovada, porque os deputados já começaram a ficar com medo. Medo do quê? De pagar um preço por isso, né? Ou seja, quem votar a favor, na visão deles, quem votar a favor da proposta como ela está, certamente vai ter uma perda política muito grande, porque os eleitores não vão votar mais nele, né? Então, desculpa interromper, e a eleição está chegando. E a eleição está chegando. O grande detalhe é que se fosse uma coisa que ia demorar, o povo até esqueceria. Até esqueceria. E eu até acho que se essa matéria tivesse sido votada o ano passado, até teria sido aprovada. Esse ano eu já estou um pouco em dúvida, viu? Da maneira como ela está apresentada, já estou um pouco em dúvida. Então, eu tenho percebido o movimento na internet. Aliás, a internet, ela viraliza determinados assuntos, né? Determinadas postagens. Como, por exemplo, agora, um que está chegando, que está correndo aí, uma lista para você assinar contra o IPVA. Eu acho um absurdo você pagar o IPVA. Eu sou de uma época que a gente pagava TRU, que era taxa rodoviária única, né? Exatamente. Hoje, de único não existe nada. Mas você já paga o imposto na hora que você compra o veículo, né? Para que você tem que pagar? Ainda para usar. Exatamente. E não é barato, hein? Não é barato. E é um custo razoavelmente alto. Mas tem também uma tentativa de não se conseguir a aprovação em razão da força popular e tal, porque hoje, ainda acompanhando uma matéria, a princípio não mexe com os deputados, com os senadores, com a classe política, que é exatamente o que está mal mordida no INSS. Exatamente isso, perfeitamente isso. A sua visão está correta. Então, é aquela história, você sentado aqui, como de repente alguém que tem o poder de decidir algo, sentado nesse ar-condicionado aqui, com tranquilidade, e você tomar a decisão daquele coitado que está trabalhando lá, é uma coisa, né? Perfeita. As pessoas que estão tomando essa decisão são pessoas que estão ganhando aposentadoria que superam 30 mil reais muitas vezes. Superem muito. E outra coisa, essas aposentadorias conseguidas com 50, 52, 54 anos. O presidente da República aposentou com 54 para 55 anos, né? Então agora quer implementar aí uma aposentadoria que a pessoa vai, sei lá, quantos anos vai se aposentar? 70, 80, 90? Ninguém sabe, né? Então isso, assim, acaba se tornando impopular por conta disso, né? Volto a falar, já disse uma vez para você e repito, esta regra que está em vigor hoje, que é do 85/95, penso eu, ela resolveria todos os problemas, esses problemas que querem resolver da Previdência. Vou explicar de novo como é que é essa regra. A 85/95, ela é assim... soma-se a idade com o tempo de contribuição, né? Para a mulher, se a idade e o tempo de contribuição der 85, ela se aposenta. E o homem 95, ou seja, soma-se a idade com o tempo de contribuição. Sendo que a mulher tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição e o homem 35. Eu acho que isso aí já resolveria todo esse problema. Né? Até porque ela tem uma mudança programada para o futuro, ou seja, ela vai subindo. Em 2018 já não será mais 85/95, será 86/96. E ela vai subindo gradativamente no tempo até um patamar mais alto. Atingiria isso que eles querem hoje com maior tranquilidade e seria menos custoso para o trabalhador, né? Mas infelizmente estão querendo. Mas não existe nenhuma perda de ganho. Não existe fator previdenciário nisso, nada? Não, o fator previdenciário não se aplica na aposentadoria 85/95. Que
volto a dizer, nos últimos tempos, nos últimos 15, 20 anos, acho que foi a melhor medida aplicada para a aposentadoria no INSS. Tanto para o INSS quanto para o contribuinte. Tá. Né? Penso eu. Bom, você que está me acompanhando aí em todo o Brasil, o doutor Hamilton está aqui para responder as perguntas. Claro que eu não consigo fazer todas as perguntas, mas a gente faz uma triagem aqui, que às vezes perguntas repetidas a gente deixa, mas pode utilizar o nosso WhatsApp, que é o 99918-3131. Faça a sua pergunta aqui para o doutor Hamilton Rovani Neves sobre aposentadoria, direito trabalhista, que a gente vai falar já já também, sobre as empregadas domésticas também, que é um assunto extremamente importante. Estamos de volta aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento, pela Rede Família para todo o Brasil. Você sabe que pode fazer perguntas aqui pelo WhatsApp. Estamos entrevistando hoje o doutor Hamilton Rovani Neves, advogado trabalhista, previdenciário, e que está esclarecendo alguns assuntos importantes aqui para o nosso querido público. Hamilton, deixa eu já começar a fazer algumas perguntas aqui, porque assim a gente atende o máximo possível. Aqui pergunta o Juvenil Lopes, de Campinas. Doutor Hamilton, sabe dizer quem é que pode sacar o fundo inativo liberado pelo governo? Foi liberado agora no final do ano? Perfeitamente, uma pergunta interessante. Muito bem. Todas as pessoas que têm conta inativa, né, há mais de 5 anos no Fundo de Garantia poderão sacar. Não precisa mais justificar para que nada. A única coisa agora é que vai haver uma tabela que vai ser por data de nascimento. Essa tabela ainda não foi divulgada pela Caixa Econômica. Nós estamos esperando ainda dentro desse mês ser liberada essa tabela, né? Por data de nascimento, mas todas as pessoas poderão sacar as contas inativas do Fundo de Garantia. Muito bem, uma pergunta que vem aqui do Rio Grande do Norte, de São Francisco do Oeste, é o José Flávio. A pessoa que se aposentou com 56 anos de idade e 33 de contribuição, mulher, na prefeitura local, ela pode continuar trabalhando, recebendo os proventos de aposentadoria do município? Pode sim, não tem nenhum impedimento sobre isso, né? O fato de você aposentar não quer dizer que você tenha compulsoriamente que deixar de trabalhar, não, negativo. Quem se aposenta e está trabalhando, continua contribuindo com o INSS? Continua contribuindo com o INSS, continua contribuindo. Embora não vá tirar... Não vai ter nenhum proveito, porque agora o STF já disse que não pode haver desaposentação, né? Mas vai continuar trabalhando e contribuindo da mesma forma. Rosada, mas é uma coisa muito estranha, não é, Milton? Pois é. Porque se você é aposentado, mas você está trabalhando, por que você recolhe uma aposentadoria? Por que você recolhe, perdão, para o INSS? Visando futuramente uma aposentadoria. Então, mas a visão disso tudo é que você alimenta o sistema, né? A sua contribuição, mesmo aposentado, vai ajudar o pagamento de outros benefícios. Então, essa é a visão que teve o STF, né? E que tem o INSS em razão de descontar o benefício de quem é aposentado e continua trabalhando. Então, e uma coisa interessante também que nos foi colocada aqui, não sei se já no último programa que você esteve, em razão de todas essas mudanças, não é dado ao funcionário o livre-arbítrio, o direito de optar se quer ou não. Exatamente isso. Então esse inclusive é um dos pontos de discussão muito grande que está tendo agora. Já que o governo quer mudar as regras da Previdência e impor essas cláusulas horríveis, né, para as pessoas, poderia dar a opção. Então, olha, eu não quero contribuir à Previdência. A pessoa então vai ser responsável por ela, contribuir, a poupança, sei lá o que for. Mas essa opção, infelizmente, eles não estão dando para ninguém. E veja, qual seria o argumento que o governo teria para convencer o cidadão, o empregado, a contribuir para a Previdência? Por exemplo, primeiro, o fato de se aposentar hoje ficou complicado, porque você vai se aposentar aí, né, bem no finzinho da vida. E de repente, teoricamente, né, mas e de repente o argumento seria, não, você tem assistência médica, mas a assistência médica nossa é lamentável. Não, a nossa assistência médica ela é deplorável, na verdade. Né? Às vezes a gente atende uma pessoa, atendo inúmeras pessoas. Olha, eu tenho um exame para fazer, está marcado para daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano. Já tive casos de um exame médico marcado para daqui 1 ano. Ora, tenha santa paciência, aí não dá para, né? As pessoas de sã consciência não aceitam isso. Bom, meu nome é Maria José, trabalhei 8 meses numa casa que assinou a minha carteira com 4 meses
que assinou minha carteira, depois de 4 meses, me pagou... Está meio confuso aqui, não entendi. Bom, tive um acidente de trabalho. Bom, isso vem muito ao encontro do que eu quero perguntar para você. Maria José, é o seguinte. Hamilton, uma empregada doméstica, quando ela está trabalhando, tendo ou não a carteira assinada pelo patrão, se acontecer um acidente de trabalho na casa, a responsabilidade é do patrão? Sim. Existe aí 2 tipos de responsabilidade. A responsabilidade civil e a responsabilidade previdenciária, né? A lei da doméstica mudou agora no ano de 2015. 2015 para cá mudou bastante, né? Com o advento da lei complementar 150, da emenda 72 da Constituição. Então, assim, muitos direitos que até então o trabalhador doméstico não tinha, passou a ter. E dentre esses direitos está a questão do seguro social, ou seja, do seguro acidente de trabalho, né? Então o empregador hoje está recolhendo, né, um percentual do salário a títulos de acidente de trabalho. Então, assim, havendo o acidente de trabalho, o empregado vai se afastar pelo INSS, né? Independente de qualquer Depois coisa. Depois de 30 dias, não é isso? Não. Ele vai afastar imediatamente. O acidente de trabalho afasta imediatamente. As responsabilidades civis desse acidente poderão ser do empregador, ou seja, negligência, essa coisa toda, né? Por isso que a gente fala, olha, lavar com chão com sabão, subir em escadas, etc e tal, tudo isso é um perigo. Subir em árvores para cortar árvores, podar árvores, né? Tudo isso é um perigo. Então, assim, isso tem que ser feito por um profissional específico para aquela coisa. Então, acho que empregado doméstico pode fazer de tudo. Não pode. A responsabilidade civil... Mas não pode lavar o chão da copa, por exemplo? Não, pode sim. Pode, lógico que pode. Senão, já pensou? Obviamente que, assim, os cuidados você tem que ter. Obviamente, a pessoa vai lavar o chão, não pode lavar descalço. Tem que um calçado... Apropriado para isso, né? Para que não escorregue e caia e se machuque. Então, se acontecer de estar descalço, alguma coisa, isso aí depois há uma investigação, alguma coisa desse certamente, sentido? E pode penalizar o empregador? Não tenha dúvida, pode sim. É interessante. Então, porque, na verdade, assim, a empregada fica exposta a esse caso. Eu tive já no meu escritório caso em que uma empregada foi limpar um armário, né, com uma escada, a escada caiu, ela morreu. Olha aí, cara. Pois é. Bateu a cabeça e morreu. Entende? Então, para você ver como é que as coisas são graves. A gente fala, parece, mas não é exagero, não. É uma questão de ser cauteloso e ter tranquilidade naquilo que faz, né? Ainda nesse caminho, eu acho que é muito a propósito essa pergunta, porque, sobretudo em casas assim, eu vejo muito em condomínios fechados, pessoas que são prestadoras de serviço, vai um encanador, um eletricista, sei lá, mas você não contrata a empresa. Às vezes o eletricista faz serviço para todo mundo lá no condomínio. De repente você pegar, olha, preciso resolver um negócio, tá, o cara sobe e cai. A sua responsabilidade está inerente ao caso, porque ele estava prestando serviço na sua casa. Então por isso que você tem que ter cuidado quanto a isso, quando vai contratar alguém para fazer um serviço, né? Inclusive, muito bem colocado esse seu termo, porque nós temos hoje aí essa questão da diarista, né? Tá. Diarista. Então as pessoas acham, vou contratar 2 dias por semana, um dia, que eu não tenho responsabilidade. Tem responsabilidade, 2 dias por semana, um dia trabalhista, porque a lei agora diz que quem trabalha até 2 dias não tem vínculo. Não tem vínculo. Tudo bem, mas se essa pessoa sofre um acidente na sua casa, como é que você vai fazer? Você pode ser responsabilizado por isso. Mas então, Hamilton, me dá a solução. Eu estou com um problema lá no telhado, preciso resolver um problema de uma goteira e tal, e preciso contratar alguém. Mas se o cara cair do telhado, eu não quero ter a responsabilidade. O que eu tenho que fazer? Mas aí é difícil, você tem que contratar uma empresa especializada. Uma empresa. Quando contratou uma empresa, assim. Você se eximiu da responsabilidade. Você se eximiu, porque a empresa, você não contrata a pessoa em si, você contrata a empresa. É ela que é responsável pela prestação de serviço. E os cuidados necessários para isso. Olha, meus amigos, que risco, hein? E Hamilton, e se a pessoa vem a óbito, então a complicação é extremamente maior. Complicação, assim, extrema, sabe assim? Esse caso mesmo que eu disse para você, que não foi só esse, foram outros também, mas foi um caso, uma complicação extrema, sabe assim? O que o empregador pode fazer? Nada. Mas ele não tomou as cautelas necessárias para que o acidente não acontecesse. Claro que é um processo culposo, né? Sim, não, claro. Ninguém está dizendo, lógico, não, o dolo é outra coisa. Mas vai existir. Mas mesmo assim, a responsabilidade civil vai ter, né? Inclusive a indenização da família e toda essa coisa toda. E primeiro eu quero dizer o seguinte, quando de repente alguém está interpretando da seguinte maneira,
a pessoa morre, o Alberto está preocupado com a complicação do empregador. Não, nada disso. Sobretudo, a perda da vida está acima de tudo. Mas, como disse o Hamilton, quando já é inevitável, acabou, morreu, quer dizer, você também pode entrar num processo extremamente complicado. Complicado. Não tem... De volta aqui com o nosso Visão Geral de hoje, estamos entrevistando o Dr. Hamilton Rovani Neves, que é uma figura já extremamente conhecida de vocês aqui, já esteve algumas vezes aqui. Estamos falando do assunto do momento, que é o assunto previdenciário, também o assunto trabalhista. E as perguntas estão chegando. Você pode utilizar o nosso WhatsApp, que é o 999183131. Doutor Hamilton, está aqui a Luzia, ela tem 35 anos. Me chamo Luzia, tenho 35 anos. Trabalhava como auxiliar de produção. Estou afastada há 5 anos por auxílio-doença, contratura muscular do lado esquerdo todo. Pergunto, posso pedir a minha aposentadoria? Muito bem. Assim, como já está afastada há 5 anos, né? Isso. O INSS automaticamente vai aposentá-la por invalidez, né? Isso é um processo automático pelo INSS. Ela não precisa se dirigir até o INSS para pedir essa conversão de benefício de auxílio-doença para aposentadoria. Ela vai ter que aguardar o INSS aposentá-la em definitivo. Ô Milton, por falar nisso, o INSS está fazendo aí uma perícia em todos aqueles que estão aposentados e tal, afastados. E o INSS, ao que consta, cerca de 80% não tinha mais direito a receber isso. Então, na verdade, a gente precisa fazer uma avaliação. O que você está falando é verdadeiro. Muitas pessoas que recebiam, ou até mesmo recebem hoje auxílio-doença, com o tempo acaba se... essa enfermidade que lhe deu direito a receber o auxílio-doença acaba terminando. Ela não tem mais a enfermidade, continua recebendo. Agora, a pessoa teria que dirigir até o INSS e falar, olha, eu já não estou mais doente, então eu preciso trabalhar. Mas isso não acontece, né? As pessoas continuam recebendo ad eterno. Então o INSS está fazendo o que agora? Convocando essas pessoas que estão em primeiro passo em auxílio-doença. Futuramente vão convocar aquelas pessoas que estão aposentadas por invalidez, para saber se a invalidez permanece, e fazendo novas avaliações. A princípio, a gente também tem que entender o seguinte, a avaliação do INSS pode não ser uma avaliação definitiva, você pode contestar essa avaliação. Pode dizer assim, olha, 80% eu já estava em condição de voltar a trabalhar. Às vezes até pode ser que seja, mas às vezes o perito do INSS pode avaliar uma pessoa muito superficialmente e dizer, olha, você tem condição de trabalhar, então essa pessoa teria que contestar isso em juízo, né? Fazer uma ação judicial, pedir novos laudos e para ver se ela realmente tem condição ou não de continuar trabalhando. Mas você falou um negócio, não sei se eu entendi bem. Por exemplo, por alguma razão aí, uma doença, o cidadão vai lá e ele se afasta pelo INSS. Mas o INSS não dá um prazo para ele voltar para ver se continua doente ou não? Então, há muitos anos atrás havia isso, havia um prazo de você passar periodicamente por uma perícia para o INSS. Depois, com o passar do tempo, com a falta de peritos, inclusive do INSS, ficou isso em aberto. Já não tenha mais um prazo para você voltar, para você passar por uma perícia, né? O correto seria você periodicamente passar por uma perícia para o INSS. Mas não passa? Não passa. Infelizmente não passa. O INSS não tem pessoal capacitado ou pessoal suficiente para fazer isso. Gente, mas isso é um absurdo, Hamilton. Absurdo são as duas coisas, né, Alberto, se você me permite. Uma é o INSS não fazer a perícia periódica, o INSS, a pessoa que está em condição de trabalhar continuar afastado, recebendo. Isso eu acho até que você deve inverter. O absurdo maior é a pessoa. Maior, só que nós estamos vivendo num país, infelizmente, que está passando por tantas revelações de falcatruas que a gente tem que começar a se prevenir. Prevenir muito. Olha, Milton, fiquei estarrecido. De fato. Daqui a pouco tem uma empresa aí que tem 10 funcionários, o patrão combina com os caras, todo mundo, vocês vão lá se afastar pelo INSS. Aí larga. Gente, que loucura, que loucura. Boa tarde, doutor. Estou voltando do afastamento. Assim que pisei na empresa, me mandaram embora. Estou ainda sob tratamento, mas cometi o erro de não abrir... O que é CAT? CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Ah, muito bem. Mais uma aqui. Resumindo, meu acerto está sendo parcelado, um total de 15 parcelas.
Fora que não tem nada de depósito no fundo de garantia. O que ele quer saber aqui? O que eu devo fazer? Eu sou de Rio Claro, Eric de Rio Claro, grande Rio Claro. E muito obrigado aqui pelos elogios aqui. Em primeiro lugar, eu não sei se ele poderia ser dispensado, né? Já que ele está voltando de um afastamento, me parece que foi um acidente de trabalho, pelo que ele disse aí, né? Então ele não poderia, a princípio, ser dispensado. Em segundo lugar, se ele já foi liberado pelo INSS? Então, mas é isso que eu disse. A liberação, você pode contestar essa liberação em juízo. Porque aí, se você não se encontra em condições ainda de trabalhar, você tem que pedir nova avaliação e a continuidade do seu benefício. Agora, quanto ao parcelamento das suas verbas rescisórias, em primeiro lugar, em 15 vezes, eu acho que é um passo muito distante, né? Você iria contestar, né? Certamente. Não existe aí nada na legislação que permita esse parcelamento dessa forma, né? A Júlia, do Rio de Janeiro, trabalhei numa casa de família 14 anos, dos 14 anos aos 20 anos. Posso incluir na minha aposentadoria? Hoje tenho 30 anos de contribuição e 60 de idade. Nossa. Então, se você já tem 30 anos de contribuição e 60 de idade, você nem precisa mais desse tempo, né? Você pode se dirigir ao INSS para aposentar. 85,95. 85,95. Está bem acima. Né? Agora, se você quiser, desculpe, se você quiser esse tempo, desse tempo que você falou dos 14 aos 20, você tem que fazer um processo de reconhecimento desse período no judiciário para que ele conte. Mas, se você já tem os 30 anos e os 60, 30 anos de contribuição e 60 de idade, você não precisa de mais nada. Só ir no INSS pedir a sua aposentadoria. Ô Hamilton, vou pegar o caso dessa pessoa mesmo aí, a Júlia, né? Por exemplo, ela não entrou, está perguntando que ela não entrou ainda com o processo de aposentadoria. Mas vamos imaginar que ela não entre e que haja modificação da lei. Ela já entra naquele rol dos direitos adquiridos? Ela entra porque, na verdade, assim, ela só não pediu aposentadoria, mas o direito dela já está garantido. Então, para ela, nada vai mudar, viu, Júlia, né? Para você nada vai mudar. Muito bem. Como para os políticos também nada vai mudar, porque são direitos adquiridos. Não tenha dúvida, nada vai mudar. Nada vai mudar. Há uma promessa, você que está no meio aí, você deve saber muito mais do que a gente. Há uma promessa de que também haverá uma reformulação no que tange ao judiciário, ao legislativo, executivo e tal, em termos de previdência. Há uma promessa, você acredita nisso? Não acredito. Na verdade, assim, existem aí propostas e propostas e propostas e propostas, mas de efetivo, de aprovação realmente, para dificultar a vida deles, não acredito que isso vai acontecer. Hamilton, o que aparece mais no teu escritório? Ações trabalhistas, aspectos trabalhistas ou previdenciários? Os dois. Os dois? Um equilíbrio entre os dois. Porque, na verdade, um está interligado com o outro, né? Porque as pessoas também têm que se prevenir muito agora. Ao se prevenir, é o aspecto trabalhista, né? Eu acho que as pessoas deviam pensar na questão da previdência, não só no hoje e no amanhã, mas no ontem também, saber o que ela deixou para trás, saber se dá para recuperar isso aqui, isso pode ser recuperado. Saber o que ela pode recuperar disso aí para protegê-la para o futuro. Acho que as pessoas precisam pensar mais nisso, direcionar a cabeça mais para isso. Mais perguntas aqui para você, a Eliane, da Bahia. Tenho 54 anos, sou trabalhadora rural. Aliás, vem muita pergunta sobre trabalhador rural. Viu? Como me aposento? Sem recolher o INSS? Então, eu não sei quanto tempo você tem de trabalhadora rural, né? Nós temos um processo no judiciário que chama o processo de justificativa. O que é que você tem que fazer? Você tem que ir lá no judiciário e comprovar o exercício dessa atividade rural nesse período. Muito simples, é um processo fácil, desde que você tenha prova suficiente para isso. Comprovando que você exerceu a atividade rural no tempo necessário, você já vai se aposentar tranquilamente, sem nenhum problema. Não precisa ter a contribuição, que é o que agora querem implementar agora na nova modalidade de previdência. Agora, o trabalhador rural vai ter que recolher. Recolher sob um salário mínimo, pelo menos, para poder ter a aposentadoria, né? Antes não, o trabalhador rural não precisa. Só quem deveria recolher era o produtor rural. É um percentual sobre a renda lá e tal. Bom, Milton, você mesmo disse aqui que se não houver uma mudança previdenciária, o INSS quebra rapidinho. Não tenha dúvida, perfeitamente. Por isso que eu acho assim, mudanças, elas são importantes, mas você não pode mudar radicalmente da noite para o dia, prejudicando todo mundo, quem está e quem ainda vai entrar no regime da Previdência,
né, indiscriminadamente. Então, isso que você não pode fazer. Você sabe uma coisa, uma das razões pelas quais se pensa na mudança também é o aumento da longevidade, né, da média aí das pessoas que estão vivendo mais. Mas eu queria dizer para o governo o seguinte: estão vivendo mais, sim, porque nós não tínhamos até então tantas preocupações como nós temos hoje. Mas daqui para frente, porque Milton, você sabe que a média, ela demora anos para você fazer, tá certo? Exatamente. Então, muita gente está vivendo mais, tudo bem, mas tinha uma vida melhor, uma vida um pouco mais tranquila. Hoje você vai ver daqui 5, 10 anos se essa média não vai baixar. Vai baixar porque muito. O estresse está matando, Milton. Está matando cada dia mais. E outra coisa, eles também se pegam não só na longevidade, como na taxa de natalidade muito baixa. Né? Antigamente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, tinha-se 5, 6 filhos por casal. Hoje a média é de 1,5. Sim. Né? Então isso também eles se pegam nessa questão. É muito menos gente contribuindo. É muito menos gente contribuindo, exatamente. É por isso que o trabalhador já aposentado, que continua a trabalhar, contribui para a Previdência. Muito bem, estamos de volta aqui com Hamilton Rovani Neves, nesse último bloco do nosso Visão Geral de hoje. Hamilton, deixa eu ver se eu consigo fazer mais 3 perguntas para você aqui. Primeiro, boa tarde. É verdade que os aposentados vão ter direito a um bônus que surgiu agora, a partir de fevereiro? Vai ser na primeira parcela, é verdade isso? Não, agora as coisas para nenhuma. Então, não sei de onde surgiu isso. Então não tem bônus nenhum. A INSS não tem dinheiro para pagar nem as... Segue a vida, meu amigo. Segue a vida, que não tem nada de coisa boa por enquanto. Mas tá trabalhando já uma coisa boa. Eu sou o Michael Luke, não sou eu, ele. De Indaiatuba, Michael Luke. Eu pago INSS para minha esposa há 14 anos. No começo como sócia da empresa, depois alternando como facultativo, individual. Pago sobre 11% do salário e tal. Ela vai ter problemas para se aposentar com salário mínimo? Tem 66 anos. Não, eu não vejo problema nenhum para se aposentar, porque a contribuição tanto faz como ela fosse sócia da empresa, ou contribuinte individual ou facultativo, não tem nenhum problema. O mais importante é ter feito as contribuições. Sim. Mas assim que ela atingir a idade necessária, ou o tempo necessário, no caso dos 15 anos, ela vai se aposentar tranquilamente, sem nenhum problema. Até porque, dando como exemplo aqui, eu mesmo recolhi muitas vezes como empresário, né, individual, e também tem o recolhimento como funcionário e tal. Então, isso aí não tem nenhum problema, não. O mais importante é o que você fez, recolher. Isso é o mais importante. O resto é tranquilo. Você está parecendo o governo agora, hein? O mais importante. Não, mas o mais importante, porque as pessoas não se dão conta do quanto isso é importante. A gente gosta de frisar porque as pessoas não dão importância a isso. E isso é fundamental na vida das pessoas. Sabe? Tá. Fundamental. Verdade. Aqui sou um servidor da Finasa, não sei o que é isso. Trabalhei com inseticida e fiquei com resíduo no sangue. Tem um projeto de lei que é o número 3.525 na Câmara dos Deputados que não é votado de jeito nenhum. Sou o Coutinho de Mato Grosso. Grande abraço aí, Coutinho. Coutinho, nome de um grande atacante que fez dupla com o Pelé no Santos. Mas ele tem direito à insalubridade e tudo, né? Sim, com certeza. Essas pessoas expostas a esses agentes agressivos, sobretudo na lavoura, com agrotóxicos, essas coisas todas, têm direito à aposentadoria, até mesmo a contagem especial para a aposentadoria. Né? E, de fato, essa lei que você mencionou está para ser votada lá no Senado, no Congresso, mas só Deus sabe quando será votada. Pois é, Milton, depois vem a reforma trabalhista, né? Sim, a reforma trabalhista vem aí e vai mudar muita coisa nas relações. É outra coisa que, assim, o governo quer enfiar a goela abaixo aos trabalhadores também. Da mesma forma que agora com os aposentados ou os pretensos aposentados, eu acho que a reforma trabalhista ainda vai ser mais prejudicial para o trabalhador do que mesmo essa reforma da Previdência. Olha, Milton, vira essa boca para lá, tadinho dos trabalhadores. Não, da proposta que se está sendo colocada... para que se tenha aí uma reforma trabalhista, os trabalhadores estão danados. Bom, depois dessa, então, vamos encerrar o programa, tá certo? Você vai voltar várias vezes, porque tem tanta coisa e a gente tem que esclarecer aqui, tá certo? Claro, e assim, e agora a gente tem que acompanhar mesmo o par e passo, porque logo vão votar a mudança e a gente tem que estar atualizado com isso e procurando passar para as pessoas o máximo de informações possível, né? E aqui com o doutor Hamilton Rovani Neves, você não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo, tá bom? Obrigado, viu, querido? Sempre um prazer.
Falei com Hamilton Rovani Neves, advogado trabalhista previdenciário e que nos deu o prazer, o privilégio da entrevista aqui, esclarecendo muita coisa para você aí. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, saúde, paz e alegria e muita sorte. Vambora, doutor. Foi ótimo. Visão Geral.